Professor João Carlos com vocês para mais uma aula agora sobre crase. Quando ocorre, por que ocorre? Vamos lá. Primeiro, observe essas 4 figurinhas aí. Vendo à vista, vendo à vista, vendo à vista, vendo à vista. E aí, quando é que vai ter crase? Quando não vai ter? E se tiver, o que vai acontecer com o significado de cada uma delas? É interessante, né? Depois fica aí a dica para você pesquisar depois o significado de cada uma delas, com crase ou sem crase, após a aula. Tá ok? Próximo slide. Definição. Crase. Crase consiste na fusão, ou seja, a união, a junção de duas vogais iguais que estão lado a lado, ou seja, idênticas e contíguas. Elas estão lado a lado no contexto mesmo, no mesmo contexto. Contexto de uma palavra ou de um termo. Exemplo, coordenação, a palavra coordenação. Cooperar, anti-inflacionário. Você não fala coordenação, você não fala cooperar, você não fala anti-inflacionário. Você não produz essas duas vogais uma ao lado da outra. Elas são, no caso, né, unidas, juntas, fundidas num só fonema. Por isso, disse que houve uma crase nesse caso. Claro que há pessoas que pronunciam coordenação, cooperar, mas não é este o caso da prosódia, né, indicada pela norma culta. O caso em destaque aqui nosso não são esses casos de crase da vogal O ou da vogal I, e sim o caso em destaque é da vogal A, as duas vogais A. Exemplo, fechar o acesso à cidade. Observe, acesso a, em seguida, a cidade. Acesso à cidade. Esse acesso à cidade aqui é um caso clássico de crase entre dois As, que é indicado pelo acento que a gente chama de acento grave em acesso à cidade. Logo, para que haja crase, existem duas condições básicas. Primeira condição, uma palavra à esquerda que exija, repare bem que eu estou dizendo aqui que ele deve exigir, que exija a preposição a. Segunda condição é que a palavra da direita aceite, observe o verbo que eu estou utilizando, que aceite o artigo a. Para aceitar o artigo, óbvio, só pode ser um substantivo feminino. Por isso, que no nosso exemplo que utilizamos anteriormente, nós temos acesso à cidade. Um a, preposição exigida pela palavra acesso, um a, artigo, que é da palavra cidade, substantivo feminino. Juntando os dois, nós vamos ter o famoso a craseado, em que o acesso à cidade, né, foi fechado. Logo, para que haja crase, é necessário que essas duas condições estejam presentes. Muito bem. Mais alguns exemplos ressaltando as condições necessárias para que haja crase. Primeiro, você é insensível à miséria. Que é insensível a alguma coisa. E a palavra miséria aceita o artigo, porque é um substantivo feminino. Juntando os dois as, nós temos aqui o a craseado. Este cidadão aqui. Mesma coisa para esta frase. Sou favorável à reeleição. Esse a aqui, exigido pela palavra favorável, adjetivo. O outro aceitado, né? Ele é aceitado aqui pelo substantivo feminino reeleição. Juntando os dois, a craseado. Mesma coisa para o verbo cheguei. Quem chega, chega a algum lugar. E a escola tem aqui outro artigo. Juntando os dois, a craseado. Vou à Bahia. Quem vai, vai a algum lugar. Tá? E a palavra Bahia é um substantivo feminino que aceita artigo.
Para o caso de nome de lugares, eu tenho uma dicasinha bem interessante, mnemônica. Se eu voar e volto da, crase a. Se eu voar e volto de, crase para quê? Então eu vou à Bahia, volto da Bahia. Então a crase. Tá certo? Eu vou a Fortaleza, eu volto de Fortaleza, não a crase. Se eu voar e volto da, crase a. Se eu voar e volto de, crase para quê? Eu vou à Inglaterra, eu volto da Inglaterra, temos crase. Eu vou a Lisboa, eu volto de Lisboa, não temos crase. Eu vou a Brasília, eu volto de Brasília, então não tem crase. Repetindo, recursozinho para os casos de usar o verbo ir seguido de nome de lugar, topônimo, nome de cidade ou nome de país, nome de capitais, por exemplo. Se eu voar e volto da, crase a. Se eu voar e volto de, crase para quê? Não falha nunca esse bisuzinho. Muito bem. Continuando, até nas locuções conjuntivas, você também deve usar a crase. Olha, devido a. Devido a. Juntou o a do devido a com o as e as circunstâncias, crase aqui. Portanto, meus amigos, minhas amigas, tanto faz se está no singular ou se está no plural, se houver os dois as, crase a. Mas nós temos o detalhe sempre. Lembre-se das duas condições. Palavra da esquerda exige o a, preposição. Palavra da direita aceita o a, artigo. Para a palavra da direita aceitar o a, artigo, ela precisa ser substantivo feminino. Por isso, jamais, em tempo algum, deve haver crase em casos como esse aqui. Ó. Lado a lado, palavra repetida, além disso, é masculina. Lado a lado, face a face, tete a tete, dia a dia, mês a mês, ano a ano, nada de crase. Quero ir a pé, pé, substantivo masculino. Logo, nada de crase. Se puser crase aqui, pecado mortal gramatical, crase não há. Isso não interessa a mim, a ele, a ela, a ninguém. Nenhuma crase aqui, porque todos esses elementos que estão aqui, que eu estou destacando, são pronomes, não aceitam artigo. Portanto, nada de crase. Estou disposto a ajudar. Ajudar, verbo, não aceita artigo a, portanto, nada de crase. O sol está a pino. Pino, substantivo masculino. Portanto, nada de crase. Isso aqui é simplesmente a preposição. Lojas vendem muito a prazo. Atenção, lojas e lojistas costumam tacar uma crase aqui. Pelo amor de Deus, não faça isso. Aqui nós não temos crase, é apenas a preposição. Prazo é masculino. Sendo masculino, não há necessidade de usar. Portanto, não pode, não deve de jeito nenhum. No entanto, se houver uma locução indicativa de tempo, de modo ou de lugar, você vai usar crase. Contanto que nessas locuções de tempo, de modo e de lugar, você tenha palavras femininas, substantivos femininos como núcleo. Portanto, você vai usar crase à tarde, à noite, às 14 horas, de 14 às 16 horas, indicativo de horas, olha só, sempre às pressas, indicativo de modo, às avessas, indicativo de modo, à revelia, indicativo de modo, pizza à portuguesa, indicativo de modo. Em todos os casos, com substantivos femininos. Não esqueça esse detalhe. Aqui em lugar, de locução indicativa de lugar, nós temos bateram a porta. Bateram a porta. Onde bateram? Bateram palma, tocaram a campainha. Então eu fui atender. O homem caiu às margens, lugar, onde? Então aqui responde onde, aqui responde como e aqui responde quando. Se houver palavra feminina nessas locuções, crase para que te quero. Casos específicos do uso da crase. Existem basicamente 3. Primeiro com a palavra casa. Se eu utilizar a palavra casa sem modificador, eu não ponho crase.
Se eu utilizar um modificador após a palavra casa, eu ponho crase. Sem modificador, sem crase. Com modificador, com crase. Como? Aqui está. Cheguei a casa cedo. Aqui está sem crase, porque não tem nenhum modificador depois aqui, ó, desse pontinho. Mas, a partir do momento em que eu lanço um modificador após a palavra casa, dizendo de quem é a casa, especificando de quem é a casa, aí eu ponho a crase. Cheguei cedo à casa de meu tio. Não é mais a minha casa, é a casa de meu tio. Neste caso, crase para que te quero. Põe aqui. O outro, palavra terra. Está com minúsculo aqui para destacar que é um substantivo comum. Sem modificador, sem crase. Com modificador, com crase, do mesmo jeito. Os pescadores voltaram à terra depois de muitos dias. Sem crase por quê? Porque aqui eu não tenho especificando que terra, né? No caso da segunda frase, agora eu tenho um especificador, eu tenho um modificador aqui, ó. Os retirantes voltaram à terra natal depois de muitos anos. Então aqui já é a terra natal, então eu ponho crase. Sem modificador, sem crase. Sem modificador, sem crase. Com modificador, com crase. E a última é a palavra distância, é outro caso específico aqui. Mesmo caso, sem modificador, sem crase, com modificador, com crase. O atirador de elite viu o inimigo à distância. Com a palavra distância, não há aqui nenhuma expressão modificando aqui qual é a distância, está vazio aqui esse lugar, sem crase. Na frase de baixo, a crase existe porque aqui está especificado qual foi a distância. O atirador de elite viu o inimigo à distância de 900 metros. Portanto, são casos específicos que você deve ter em mente quando estiver fazendo as suas questões de concurso, de prova de colégio, seja onde for. E, por fim, os casos facultativos da crase. Quais são os casos facultativos de crase? Eu posso utilizar ou não utilizar. Tanto faz, está certo de um jeito quanto de outro. Com a preposição até. A preposição até permite que você utilize uma outra preposição, digamos assim. Então, eu vou até a secretaria. Ela permite que você utilize até a secretaria, até algum lugar. Ou você põe a crase ou não. Geralmente, usa-se sem crase, nesse caso da preposição. Antes de pronome possessivo, sua, de novo, né? Às vezes para evitar uma ambiguidade, utiliza-se aqui a crase, mas pode ficar sem. Deva um favor à sua irmã. E antes do pronome, nome próprio, feminino, nome de mulher. Devo um favor a Maria. Então eu posso colocar a crase aqui ou não. Então, com a Maria, com a Joana, com a Júlia, com a Juliana, qualquer nome de mulher, você dá livre para escolher se põe ou não. Se puser, né, dá uma ideia de mais intimidade. Estes são, portanto, casos interessantes do uso da crase que não devem ser descartados no nosso dia a dia. Muito bem, obrigado, até a próxima.